Meus cumprimentos ao nobre deputado Enivaldo dos Anjos, que dirige a sessão neste momento, aos colegas que ainda se fazem presentes no plenário, Padre Honório, deputado Hércules. Ontem eu me manifestei a respeito, né, da situação de inconstitucionalidade dada a um projeto meu, hoje novamente, anteriormente, quando eu estive aqui. Eu estava ainda há pouco conversando com o doutor Hércules e eu estava dizendo para ele sobre a necessidade do cumprimento de normas e regras, e nós concordamos, né, com essa situação. Assim, historicamente, o Brasil, as pessoas dizem assim, o Brasil é um país sem leis. É o contrário disso, eu acho. O Brasil é um país que tem leis por demais, né? São criadas, se a gente considerar as leis criadas nos municípios, nos estados e na federação, em nível federal, na União, então são provavelmente centenas de leis que são criadas todas as semanas no Brasil. O problema é que não se cria mecanismos para dar eficiência e eficácia a essas leis. E muitas vezes, aqueles que criam as leis, os legisladores, sejam os deputados estaduais, os vereadores, ou os deputados federais e senadores, são os primeiros a não cumprir as leis. Então, assim, a sociedade e as pessoas, elas aprendem muito mais pelo exemplo do que pelo discurso. Porque uma vez que as normas e as regras, elas passam a não ser cumpridas, então elas passam a não significar absolutamente nada para o funcionamento da sociedade. E nós vemos no Brasil, ainda para além dessas questões, nós vemos no Brasil uma inversão completa, não é só de valores, não, é uma inversão ou uma tentativa de inversão de situações. A questão da Operação Lava Jato, por exemplo, a despeito de que pode estar havendo algum erro ou exagero da Justiça ou do Ministério Público, mas abuso não está ocorrendo. Essa história de querer criar uma situação de que há um abuso de autoridade é um absurdo. O senador Renan Calheiros, aquele que só não foi cassado há alguns anos atrás por usar dinheiro público para pagar mesada a um amante, entre outras questões, só não foi cassado pelo compadrio existente entre os pares ali no Senado, o deputado Renan Calheiros já foi citado e já é, né, indiciado no Supremo Tribunal Federal, não sei por quantos processos, e chegou a ter o seu pedido de prisão feito pelo Procurador-Geral da República. E aí, agora, o senador Renan Calheiros apresenta um projeto para punir juízes e procuradores e promotores por abuso de autoridade. Claro que o projeto do Renan Calheiros, ele é apresentado é uma tentativa de legislar em causa própria. Então, ali eu apresento porque agora pediram a minha prisão. Ora, abuso de poder é o presidente do Senado está envolvido em tantas maracutaias. Abuso é o que se faz nesse país com a sociedade. Abuso é roubar descaradamente o dinheiro público e ainda ter coragem de apresentar projetos para tentar denegrir o trabalho dos procuradores federais e da Justiça Federal. Ora, é uma falta, é um descaramento completo, né? Isso é abusar da inteligência da sociedade, isso é abusar da paciência da sociedade. Então, nós vemos agora os bandidos de colarinho branco querendo processar os juízes federais e os procuradores federais, porque estão mostrando à sociedade o grande número de bandidos que povoam
o poder público brasileiro. Isso sim é um grande abuso. Somado a isso, a gente vê outras tentativas. Há pouco tempo, o STF considerou que pessoas julgadas em segunda instância devem permanecer presas, devem aguardar presas o resultado dos seus recursos. E há toda uma movimentação para que o STF, ou para que se crie uma lei que volte à estaca zero, ou seja, que as pessoas garantam o direito de recorrer em liberdade até a última instância. É aquela velha história, por isso até hoje bandidos de colarinho branco no Brasil, sejam grandes empresários, sejam políticos renomados, não vão para a cadeia, porque podem recorrer. Então, há uma orquestração generalizada na tentativa, sim, pior, não é só de acabar com a Lava Jato, mas de voltar os avanços que nós já tivemos até hoje para punir os grandes ladrões desse país que corroem a nação. É vergonhoso, inclusive, que se tente, e aí eu acho que o presidente Lula rasga uma parte da sua biografia ao recorrer à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ora, aqui ele tem todas as chances de se defender. Então, essas coisas vão dando força para que a legislação que avança no país no sentido de punir os crimes de colarinho branco sejam revogados. É lamentável, e eu espero que a população esteja atenta a essa questão, principalmente essa questão do Renan Calheiros apresentar projeto para reduzir abuso de autoridade. Na verdade, abuso de autoridade seria considerado o fato de que estão ordenando a prisão de pessoas ditas importantes no país. E isso sim é lamentável. Então eu gostaria de registrar aqui e fazer um alerta à sociedade para que ela veja direito. Não é só o problema de que a Lava Jato pode ser interrompida, porque hoje de verdade, parar o trabalho dos procuradores e da Justiça Federal é de interesse dos caciques do meu partido, dos caciques do PT, dos caciques do PMDB, dos caciques do PSB e da maioria dos partidos, porque tem gente de grosso calibre envolvido nisso até o último fio de cabelo. Uma outra questão é que eu, como capixaba, eu não vejo a hora da Lava Jato chegar também no Espírito Santo. Eu tenho uma curiosidade muito grande quando a gente observa que essas grandes empreiteiras tinham departamentos que cuidavam especificamente de propinas para os contratos realizados. Mas então, elas só faziam isso com o governo federal? Isso não ocorria com os contratos estaduais? Algumas dessas empreiteiras prestaram enormes serviços aqui no Espírito Santo em vários governos. E aí? Aqui foi na lisura completa, quer dizer, o problema da propina com contratos milionários só ocorriam com o governo federal, com a Petrobras e não sei mais o quê. É muito difícil de acreditar. Eu bato palma para a Operação Lava Jato e eu aguardo ansiosamente que ela se espalhe pelos estados e que se investigue a relação dessas empreiteiras com os estados da federação também. Como esses contratos milionários fechados por OAS, Odebrecht, Gutierrez e não sei mais qual, que isso seja investigado, seja averiguado, só para a gente ter certeza. Eu não estou levantando suspeita a respeito de nada, não. É só para que tenhamos a certeza de que isso só ocorreu com a União em nível federal, que isso não ocorria entre os estados. Cadê a lista da Odebrecht? Que diziam lá que a lista da Odebrecht tinha pelo menos 13 governadores e não sei mais o quê, e não sei quantos senadores. Deveria ser liberado. Nós, como sociedade, temos uma curiosidade muito grande, e para que a população entenda o tamanho de tudo isso. Então, fico aqui essas minhas reflexões e que a população acompanhe, para e passo, toda essa situação. Muito obrigado, presidente, e mais uma vez reforço o convite a todos para a sessão solene amanhã,
quinta-feira, às 19 horas, aqui no plenário de Seu Cardoso, para homenagem ao Dia do Estudante. E, mais uma vez, parabenizo também a todos os advogados pelo Dia do Advogado amanhã. Muito obrigado, senhor presidente.